Olá! Hoje é dia da gente falar de publicidade ou vamos falar de maternidade? Minha convidada de hoje, sensível, obstinada e super protetora. Natural de São Sebastião do Caí. A filha do seu Fernando e da dona Vera é formada em jornalismo. Desde 2000, a esposa do Fabrício atua em agências de comunicação. Mãe do Francisco e do Caetano, passou pelas principais agências da região e é gestora de projetos do GAD Porto Alegre. Hoje teremos uma conversa de peso com Loisiane Carvalho. Não conheço. Também não. Lola? Lola Carvalho. Lola Carvalho, seja muito bem-vindo para essa conversa de peso. Obrigada pelo convite. Nem te conhecem por Loisiane, como é que é esse negócio assim? Não. E tu te reconhece assim quando alguém chama? Me reconheço, porque na verdade em casa, o meu marido me chama de Loisiane, sempre foi assim. Teu marido? É. O que tem contra ti? Não, na verdade as pessoas têm um jeito carinhoso, né? Como todo mundo me chama de Lola, ele é o diferentão, entendeu? Ah, entendi. Ele é publicitário também? Não, ele é Pra ficar contador. inventando essas coisas, Ele é assim? contador. Prazer te receber aqui. Eu que agradeço o convite. Para falar de maternidade, esse livro que está chegando. Sim. Não chegou ainda, né? O lançamento é agora. O lançamento é dia 11 de setembro agora. E eu tive a oportunidade de te conhecer, de poder mostrar esse lado mãe, de passagem, num vídeo da Conlines no Dia das Mães. Isso, que a gente fez uma panqueca de banana. Que nenhum filho merece isso da mãe, na verdade. Nenhum filho merece, mas os meus gostam, tu acredita? É umas influências. Eu sempre falo para eles, vocês que escolheram nascer, né, na nossa família. Tu é então... muito de ir pra cozinha? Muito, total. Assim. Desde sempre? Desde sempre. Não tem a ver com maternidade exatamente isso? Não, na verdade é uma coisa que vem da minha infância já, assim, porque a minha família toda gosta de cozinhar. A minha avó, que foi a mãe da minha mãe, que foi uma grande referência para mim, ela era uma excelente cozinheira e ela me ensinava muito, né, a ficar na cozinha, a mexer nos utensílios com ela desde que eu era criança. Então eu sempre fui muito metida assim nessa coisa de ir para a cozinha, desde pequenininha. E aí depois maior fui meio que inventando pratos e gostando cada vez mais. E hoje para mim cozinha tem tudo a ver com amor, sabe? É o tempero de vó. Amor. Eu acho que para mim assim funciona muito quando eu quero agradar uma pessoa. Né, ou quando eu quero fazer as pazes com uma pessoa. Hashtag fica a dica. Fica a dica. Eu sempre acabo fazendo alguma coisa de comer, sabe? Ou seja, para os meus filhos, ou para o meu marido, ou para minha mãe, para o meu pai. Então, sempre acaba que a coisa flui ao redor da cozinha. E como eu não cozinho todos os dias, talvez isso seja uma vantagem, né? E se cozinha todos os dias, tu meio que acaba levando aquilo para uma obrigação. Como eu não cozinho todos os dias... Para mim é um prazer cozinhar, então fica só a parte boa. Ô Lola, como é que é esse negócio de publicidade? Formada em jornalismo. Na verdade... Tu queria ser jornalista? Tu queria escrever? Na verdade, eu sempre gostei de escrever. Também desde criança, assim. Eu sempre me dei muito melhor nas cadeiras de humanas do que nas cadeiras de exatas. E eu sempre gostei das palavras, eu sempre gostei de ler, sempre gostei de escrever. E eu sempre escrevi, assim, né? Tinha meu diário... De uma certa forma, assim, eu sempre fui exercitando isso, assim, né? E eu gostava de falar sobre o que acontecia comigo, enfim, colocar no papel as minhas angústias. Eu sou ainda da geração que tinha as agendas, né? Que a gente anotava tudo nas agendas, o que acontecia e tal. Os questionários, né? Que a gente respondia. Tu era aquela do textão no questionário, é isso? Do textão, sempre fui textão. Acho que sempre fui mais pro lado do textão do que do textinho. E aí sempre curti muito, assim, mas nunca pensei em ser jornalista, na verdade. Só que eu nunca consegui ficar parada, assim, esperando eu decidir o que eu ia fazer. Então, na verdade, eu fiz muita coisa, assim. Eu fiz desenho arquitetônico, por exemplo, no 2º grau. Aí, como eu não sabia ainda o que eu ia fazer na faculdade, aí eu decidi fazer química.
né? Daí eu fui fazer aquele curso de tratamento de resíduos industriais do Senai de Estância Velha, lá do curtimento. Aí me formei, né, em técnica em resíduos industriais. Aí decidi que eu não queria seguir nisso. Entendeu assim. que não era as exatas mesmo. Não era as exatas mesmo e tal, embora eu curtisse a coisa do laboratório e tal. E aí, quando eu voltei do meu estágio, que eu fiz em Maravilha, no oeste de Santa Catarina, eu decidi, então, fazer jornalismo. Que eu entendi que seria a melhor maneira, assim, de eu exercitar o que eu mais gostava, né? Mas, no final das contas, quando eu entrei para o jornalismo, eu acabei sendo convidada para ser secretária numa agência de propaganda, na Meta, do falecido Cláudio Lucchesi, o Kid. E daí fui ser secretária dele lá, secretária da agência, e eu comecei a curtir aquele ambiente, eu comecei a curtir aquelas pessoas, comecei a achar muito legal ver como é que acontecia o processo de criação de uma campanha. Fui gostando daquilo e aí fui me oferecendo para ajudar o pessoal. Assim, tu precisa de ajuda na produção para fazer alguma coisa? Tu precisa de ajuda no atendimento? Precisa de ajuda... E daí eu comecei a me colocar dessa forma e, no fim das contas, acabei saindo da recepção e indo para dentro da agência. E aí fiz assistência de tudo naquela época, assim, era assistente de atendimento, depois fui assistente de produção, depois fui assistente de mídia, e assim eu fui indo. E aí curti a agência, eu pensei, nossa, me achei aqui, é isso aqui que eu quero fazer e tal. Aí eu já estava cursando jornal. E aí eu não quis trocar, porque eu pensei, bom, a minha vivência de jornalismo vai ser uma bagagem também que eu vou poder aproveitar na carreira de publicidade. Eu já estou aprendendo as coisas, então, na prática. Então, eu decidi seguir com o jornalismo na faculdade e não trocar de curso. Então, eu me formei em jornal, mas a minha vivência, minha carreira toda, eu trabalhei em agência. Assim. Chegou a fazer redação publicitária? Não, não fiz. A única parte... Aproveitou, então, bem pouquinho a faculdade? Aproveitou bem pouco a faculdade? A faculdade de jornal, bem pouco, assim. Bem claro pouco. Que comunicação, né? Comunicação social, pronto. Acaba sendo bem amplo, né? Porque vai ver TV, exatamente, tu acaba tendo conhecimento de todas as áreas, assim, mas eu não me aprofundei na questão da publicidade na faculdade, né? Acabei aprofundando isso no dia a dia do trabalho mesmo. E assim. depois especializações que tu fez. Né? Isso, exatamente. Saudades do que das agências aqui da nossa região, hoje vivendo Porto Alegre, né? Na verdade, eu estou tendo uma experiência diferente agora, porque... O GAD é uma empresa gigante. O GAD, ele é bem diferente mesmo, assim, do que eu vivi até o momento atual da minha carreira, porque eu sempre trabalhei em agências de comunicação, né? E, na verdade, o GAD, ele é um grupo de arquitetura e design. Então, o GAD, ele é uma consultoria de marca, de estratégia. Forma marcas como poucos aqui. Exatamente, está entre os 5 maiores escritórios de branding do Brasil, né? É uma agência, na verdade, não é uma agência, né? É uma consultoria de marca que trabalha bastante a parte de retail, né? Os projetos de identidade visual de varejo, grandes empresas como Panvel, como MRV, Claro, Vivo, estão dentro do GAD, né? Fazendo os seus projetos de retail. E na parte de comunicação, eles também trabalham toda a questão do posicionamento, a estratégia de marca, arquitetura de marca, comunicação, né? Só que a gente trabalha com a entrega dessa orientação da comunicação, né? Para as empresas, no caso, aplicarem isso no seu negócio com a supervisão do GAD, né? Como grande orientador desse processo. É um projeto bem diferente e é uma experiência muito diferente da experiência em agência de comunicação. Tu está te experimentando, então? É um momento de novas experiências. Isso, um momento de novas experiências. Assim, eu estou aprendendo muito, né? Assim, faz pouco que eu estou no GAD, eu fui para Porto Alegre em maio, mas esse pouco tempo que eu estou ali, eu cresci muito profissionalmente, assim, tanto em termos de conhecimento, quanto em termos de vivência, né, do dia a dia destes projetos maiores, assim, né, que era algo que eu não tinha tido essa experiência até então, assim. Ser mãe sempre foi um desejo enorme? Sempre, sempre foi.
eu era daquelas pessoas, aquelas crianças que gostam de brincar de que é mãe, né? Eu tinha lá as minhas bonecas e eu era mãe. Mas eu sempre achei que eu ia ter 2 filhos aos 25 anos, eu já ia ser mãe de 2, assim. Quando eu pensava nisso, né, criança, eu pensava, nossa, com 25 anos, eu já vou ser mãe de 2, eu já vou estar com a minha carreira estabelecida. Eu achava que a minha vida, aos 25, já ia ser essa vida, né? Super organizadinha, assim. Aí eu fui vendo que não, né? Mas eu sempre achei que eu fosse mãe, que eu fosse ser mãe. Depois de um tempo eu comecei a entender que eu ia ter só um filho. Ia ser uma menina. Por quê? Eu sempre achei que ia ser uma menina, não sei o que... Até ela tinha nome, Elis, né? Se fosse menina, seria Elis. Guarda pra neta agora. É, tem que guardar pra neta. E eu achava isso, que eu ia ter só um filho, que ia ser uma menina e o nome ia ser Elis. Ou a fábrica não fechou ainda? A fábrica fechou. Na verdade, assim, ter filho não é uma escolha racional, né, Rodrigo? Graças a Deus, Graças senão a a humanidade Deus que não cessava por aqui. não existiriam mais pessoas na humanidade se a gente pensasse muito a respeito, assim, né? Porque os nossos pais tinham muito menos do que nós temos e nos tiveram, E nos né? tiveram, exatamente. E Tipo estamos assim, aí, né? E as famílias anteriores dos nossos avós, Nossa. famílias gigantes, né? A família dos meus pais é até pequena perto da família dos pais do meu marido, né? Que, são 8 irmãos e tal. A família do meu pai é um pouquinho menor e a minha mãe era filha única, assim, um dos raros casos, né, de filha única naquela época, assim, porque as pessoas tinham bastante filhos, né. Mas no fim acho que a minha avó não pôde mais ter, então ficou só a minha mãe. Mas a gente, como se diz, a gente se criava, né? Se criava. Se criava. Alguns, eventualmente, hoje, lá atrás ficavam no meio do caminho. Ficavam no meio do caminho, mas é porque, via de evidentemente, regra... nós não tínhamos a evolução sanitária que tem hoje, por exemplo. Exatamente, E as exigências também, enquanto aparato, né, de vida, eu acho que também eram diferentes, né, na nossa época, assim. A gente não tinha tanta... A questão da tecnologia era algo incipiente, né? Na época que eu era criança... No máximo, uma babá eletrônica e acabou. Acabou, né? assim, aquelas que fazem um super barulho que a imagem tu quase não consegue enxergar. É verdade. E hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente tem uma impressão de que a gente precisa dar muitas coisas, né? Isso foi uma coisa que eu fui amadurecendo em mim. Pesava muito isso em ti? Pesava muito isso em mim, porque eu pensava assim, nossa, quando eu decidi, quando eu e o Fabrício decidimos, então, ter o nosso primeiro filho, a gente começou a namorar... Tu não tinha 25 anos? Não tinha 25 anos. A gente começou a namorar em 2000, a gente casou em 2008 e a gente teve o nosso filho em 2009. Então, a gente namorou um tempão até casar, né? Tipo assim, enjoamos de ficar só nós dois, assim. Daí, quando a gente casou, a gente já estava super afim de ter o primeiro filho. Mas eu demorei muito para querer ter, porque a gente queria ter tudo organizadinho, sabe? Não, a gente tem que ter uma casa com 2 quartos. A gente tem que ter... Uma cerquinha branca na frente, a gente assim, tem que mais ou ter menos. 2 carros, porque, tu trabalha num lugar, eu trabalho no outro, a gente tem que buscar, tem que levar, nananã. E no fim das contas, a gente teve com um carro só, né? E tudo deu certo. E a gente começou a ver que isso era uma coisa muito mais nossa, né? Do que dele, né? E hoje a gente tem 2. E continua sendo muito mais nossa do que deles, né? Porque eles não têm essa... Claro que eles exigem da gente muita coisa, mas a questão, assim, do proporcionar coisas, ela é muito relativa, né? Mas continua sendo tu te exigindo muito mais do que eles, né? Sempre. Eles precisam Acho de que muito sempre é a pouco. gente que se exige Da mais. presença e do carinho. Nossa, a gente fez uma vez uma coisa que a gente gosta de fazer lá em casa, é se reunir e fazer reuniões de família, né? Para conversar com eles, para ver como é que estão as coisas. E me chamou a atenção numa das reuniões que a gente fez, que quando a gente perguntou para eles o que a gente podia melhorar, eles disseram que a gente podia brincar mais, entendeu? Era a única coisa, a única exigência. Não era assim uma bicicleta, Não era uma bicicleta, tablet. não era um tablet, não era nada disso. A gente quer brincar mais com vocês, entendeu? E a mãe enche os olhos de água. Ai, nossa, assim. eu fico muito emocionada. Eu lembro do meu pai, que faleceu muito cedo, aos 47 anos, das vezes que ele me levou no jogo do Grêmio, da vez que eu fui caçar com ele com 8 anos, ou quando ele me levou para pescar na praia.
Eu não me lembro de alguma coisa que eu tenho pedido e que ele não tenha conseguido me dar ou qualquer coisa assim, porque isso realmente não importou na nossa jornada. E a gente fica loucubrando coisas gigantescas, achando que é isso que eles precisam. É verdade. Quando eu vejo Uma Mãe Sem Limite, eu me lembro da Eva Todor e como se tornar uma supermãe judia em 10 lições. Tu é judia, Lola? Não. Como é que é ser uma mãe sem limite? Vamos conversar sobre isso na volta do intervalo, hoje Então, numa tá. conversa de peso com Lola Carvalho. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo a jornalista, publicitária e supermãe, escritora Lola Carvalho, que está lançando Mãe Sem Limite, relatos de uma mãe totalmente normal. Eu não achei aspas nesse normal aqui. Por que normal? Ai, porque toda mãe é igual, sabe? A Não, gente- tem algumas que conseguem ser mais mães ainda. É, tem. Mas eu acho que... Dessas normais, né, no caso. É, dessas normais. Mas, na verdade, toda mãe é uma normal, meio anormal, assim, né? Então. Eu acho que sim. A gente, Beijo, às vezes, mãe. Às vezes a gente consegue dar uma enlouquecida nos nossos filhos, né? Não é à toa que na terapia quase tudo é culpa da mãe, né? É verdade. Ai, que maravilha. Eu me lembro da crônica do Luciano Veríssimo, que eram 4 mães judias, né? A mãe, inclusive, nome de um dos livros de crônicas dele, né? Era a mãe de Jesus, a mãe de Einstein, a mãe do Albert Einstein, né? Jesus Cristo, Einstein, Karl Marx e Qual é? Freud. Freud. Que era a mãe que todo mundo falava o tempo todo. Ah, mas o meu filho, todo mundo fala da mãe por causa do meu filho. A mãe de Freud. A mãe de Freud. A gente vai pro divã para falar da mãe. Mas não é disso, evidentemente, que tu trata no teu livro. Não, na Ou verdade... tu faz um desabafo público também, assim, de que não precisava ser tão mãe assim. Não, na verdade, assim, ó, o livro, ele é um livro de relatos, né? Sobre a minha trajetória enquanto mãe do Francisco e do Caetano. Tipo uma catarse, então, assim. Tipo uma catarse, é. E aí eu vou falando sobre as várias etapas que eu fui vivendo com relação à maternidade, né? Porque eu acho que... Esses dias eu até estava falando que eu achava que as mães deveriam se experimentar tendo 2 filhos, né? Porque Cada vez mais é a mãe maternidade do segundo filho é uma maternidade muito diferente. E eu acho que todo mundo deveria ter a oportunidade de viver essa maternidade, sabe? Essa segunda. Porque no primeiro filho a gente está imersa num universo completamente novo, né? A gente não sabe muita coisa a não ser o que a gente lê, o que a gente escuta, mas a vivência no dia a dia ela se apresenta de uma forma completamente diferente e que muitas vezes a gente acaba não sabendo lidar muito bem com isso, né? Quando eu tive o Francisco, eu passei por vários momentos bastante delicados e desafiadores, exatamente por estar perdendo coisas da minha vida que eu não imaginei que eu fosse perder, como a questão do controle, por exemplo, né? Um filho te tira do controle. Por um longo tempo, tu passa a não controlar mais nada, né? E quem controla tudo é ele, é o horário de mamar dele, é o horário de trocar. Mesmo sem querer. Mesmo sem querer. Enquanto ele nem né? quer mandar. Ele nem quer mandar, mas... Ainda. Ainda, exatamente. Depois as coisas vão mudando, né? Mas, então, eu me deparei com isso, assim, de pensar, nossa, onde é que foi parar a vida que eu tinha, sabe? Sim. Onde é que tá eu pegar minha bolsa e sair por aí, entendeu? E isso me causou um choque no início, né? Eu pensei, gente, isso que é ser mãe, sabe? A gente não pode fazer mais nada, a gente fica até às 11 da noite descabelada, nem escovou o dente ainda, sabe? E isso foi me trazendo essa questão, nossa, eu quero falar sobre isso, eu quero colocar isso de alguma forma e tirar isso de dentro de mim de alguma forma. Então eu comecei a escrever sobre o que eu sentia, sobre as coisas que aconteciam. E era só o Francisco até E então. era só o Tu já Francisco começou até a escrever então. ali. Ali, exatamente. Antes do Francisco nascer, na gravidez, eu já comecei a escrever sobre a própria gravidez, que também é um processo, né, de mudança, de transformação do corpo, de transformação
psicológica, né? E eu acho muito bom que a gente tem 9 meses, né, para se preparar, porque, nossa, se a gestação fosse 3 meses, a gente ia ficar louco. Porque é muita coisa para te pensar, é muita coisa para te amadurecer. Bateu uma neura naquele momento? Não, assim, até o neném nascer, eu acho que eu tava meio que num universo fantástico, Mágico. sabe? Mágico, assim, que eu tinha idealizado uma maternidade. Então. A gente sempre pensa assim, ai, nossa, meu filho vai dormir a noite toda, meu filho só vai chorar para mamar, entendeu? Ai, meu filho vai ser comportadinho, vai comer todos os legumes, vai comer fruta, né? Vai ser um amor, tarará. Isso que a gente pensa, né? Mas aquele ser que vem pra gente, ele já vem com a personalidade dele, ele já vem com as vontades dele, ele já vem com N vontades e jeitos que a gente só vai entender quando a gente pega no colo, assim. Então, eu só me dei conta de, nossa, eu sou mãe, quando eu segurei ele nos meus braços pela primeira vez, né? E aí eu me dei conta mais ainda e daí pensei assim, E aí, meu deve Deus... bater tudo. Sim. Junto. Eu chorei muito, assim, e tem uma coisa muito louca, assim, na questão de quando tu ganha o nenê, assim, que no início eu tava numa euforia tão grande, eu não sei se é o excesso de adrenalina, se é a questão hormonal, parecia que eu tava numa festa, assim, sabe? Eu tava achando tudo o máximo, não tava nem cansada, e no outro dia eu só chorava, não quero ver ninguém... Vão embora, sabe? Tipo, meu mundo caiu, entendeu? Gente, era uma coisa muito louca, assim. Era uma gangorra hormonal absurda. E aí, quando eu fui pra casa, que eu entrei em casa, e eu me lembro direitinho, eu olhei pro meu marido e eu falei, onde é que a gente coloca ele, sabe? Eu pensei assim, não tem enfermeira. Imagina o desespero do teu marido. Se tu não sabe, filho, o que eu posso fazer? E aí que eu me dei conta, A gente assim, espera nossa, da mãe agora... esse sentimento quase... É. Mas depois que a gente chega em casa, assim, que tu tá sozinho com o nenê, assim, aí bate uma certa tensão, assim, sabe? E a primeira febre? Ah, é horrível, né? Nossa, meu Deus. Aí, coitado, o pediatra dele... A primeira consulta no pediatra, eu visitei vários, né? Mas daí quando eu cheguei nele, eu sentei e daí eu disse assim, eu só vou... Tu pode me fazer todas as perguntas que tu quiser, mas eu só vou te fazer uma pergunta. Ele, então faz a tua primeiro, porque as minhas são maiores, né? Eu disse, eu só quero saber se tu vai me atender de madrugada, sábado, domingos e feriados. Só isso que eu quero saber. Sempre que eu precisar. Tu vai me atender? Tu atende o telefone? Atendo. Então, tá fechado. Negócio fechado. Tu vai ser o pediatra, porque É a coisa mais só injusta do isso mundo que eu ser preciso pediatra, saber. É um prazo curtinho e é full time, né? E logo já descarta o pediatra, já vai pro Mas eu tô próximo. com ele até hoje, né? Ele é pediatra do Francisco até hoje. O Francisco já tá com 9 e continua indo lá no tio Mauro. E o Caetano também, né? Mas eu incomodei ele demais, assim. Eu liguei para ele no meio de um jogo do Grêmio. A gente ligou numa festa de noite, de madrugada, 3 da manhã. A gente ligava, assim, ó, a perder de vista, sabe? Vou entrevistar o Mauro, quero saber dele como foi ser pediatra da mãe Lola. É, mas ele sempre atendeu, assim, e sempre nos orientou e tudo. Só que no início a gente acha que tudo é um super problema, né? A gente acha que, nossa... Imagina, né? E hoje em dia, não, né? Depois de um tempo eu já olhava assim, não, 38,5, não. Dá um Tilenolzinho que já vai passar, entendeu? E o Caetano? Caetano foi a maturidade? O Caetano foi um processo, assim, porque eu fiquei com preguiça de ter o Caetano no início. Sabe quando tu começa a ter a tua vida toda organizadinha de novo, começa a voltar a tua rotina e tal, e o meu marido sempre dizia, a gente tem que ter mais um, né? A gente sempre falou em ter mais um e tal. E eu ficava lá enrolando, eu dizia, não, o Francisco ainda tá de fralda, 2 de fralda não dá, muito trabalho. Não, tudo bem, então vamos tirar um pouquinho. Daí tirou a fralda. O Francisco tirou a fralda. Não, mas agora tá tão legal sem fralda, vamos curtir mais ele um pouquinho sem fralda, agora que a gente tá mais... E aí eu fui indo, né? E fui enrolando. Daí chegou um dia que ele me disse, olha, tu tá com 38 já, né? E tu falou que tu não ia ter mais filhos depois dos 40, Pra quem né? ia ter os 25, 2. 2, é. Então, acho que a gente tem que decidir, né? E tal.
Eu disse, eu não consigo decidir. Ele, tá, então, tipo, né? Deixa que decidam por ti, então joga pro universo. E daí eu me lembro que um dia eu conversei com Deus, assim, eu disse, então vamos fazer o seguinte, eu vou largar, né, vou tirar o meu controle de lado de novo, vou deixar ele de escanteio, e se for pra ser, vai ser. Em 2 meses eu tava grávida do Caetano. Então era pra ser, né, ele só tava esperando eu dar o sinal verde pra ele... Ele tava louco pra ele vir, E o Caetano é o Caetano, é o caçula, e me mostrou uma maternidade mais leve, né? Eu sou uma mãe diferente com ele, né? Não o legítimo marinheiro de primeira viagem, né? Na segunda viagem, o balanço do mar tá tudo certo, né? Claro. É um outro olhar, assim, é uma outra exigência. O segundo filho também, ele tem um chip diferenciado, né? Porque ele tem o irmão mais velho, de exemplo, então ele desenvolve mais rápido, ele faz tudo antes, né? Então, é diferente, Como assim. tá o terceiro filho? O terceiro filho tá aí, né? Foi uma gestação mais longa, essa. Então, essa começou lá atrás, até chegar a esse momento. Que aí eu fui fazer Quando o curso tu começa a falar dele, como é que tem sido a repercussão das pessoas? As pessoas gostam muito, assim, da ideia do livro. Eu tenho Ele não é um livro só para mães, ele é para pais também. Não, ele é um livro para toda a família, né? Ele é um livro para quem quer entender um pouco melhor o que acontece quando a gente engravida e vai ter um filho, né? Sobre os processos, sobre as angústias, sobre os medos, sobre as coisas engraçadas, sobre todas as surpresas que a gente vai enfrentar pela frente e dar uma preparada, né? Uma equalizada nas expectativas, assim, para o futuro. Acho que para quem vai ter filho e para quem tem filho, o livro é super legal, assim, nesse sentido. Mas também é legal para os pais, entenderem um pouco como é que funcionam as mulheres, né? Nessa fase da vida, porque a gente fica um pouco diferente. Leiam, pais. Candidatos a pais, leiam. A gente fica um pouco diferente, né? E eu percebo que existem, assim, algumas tensões que acontecem, assim, quando o casal tem filho, porque quando é dois, né? E quando tu tem mais um elemento ali, tu tem que dividir a atenção e às vezes... O homem trabalha de uma forma normalmente muito ruim com isso. Exatamente. Então, o livro também traz isso, assim, essa questão da compreensão com relação ao momento da mulher quando ela é mãe, né? Porque depois vai ser a princesinha do pai, ou vai ser o parceirão do pai, mas ali é alguém que está tirando o espaço da mãe, né? E na verdade rola uma competição, né? Meio que... Freud explica de novo. Meio que velada, né? Mas acontece, né? O casal acaba ficando um pouco de lado, isso, né? Claro. Durante um tempo. E eu acho que esse entendimento é fundamental para conseguir passar dessa fase, sabe? Que é uma fase que muitos casais se separam, inclusive, né? No primeiro filho, em função de não conseguir olhar para isso de uma forma tranquila, no sentido de saber que vai passar, né? Que é uma fase que a mulher, durante um tempo, principalmente quando está amamentando, né? É uma dedicação muito exclusiva, né? E muito... De 3 em 3 horas tu tem que estar à disposição, ou de 2 em 2 horas, ou às vezes tem que estar sempre ligado. E tem o cansaço, e tem as noites que tu não dorme. Então, tem um excesso de informação aí nesse meio tempo que às vezes os homens, eles têm uma tendência a meio que colocar para baixo do tapete, assim, sabe? Então, acho que o livro também traz isso, assim, traz um pouco sobre essa reflexão, assim, de como apoiar essa mulher nesse momento para que a tua relação continue fluindo, assim, direitinho, né? É tipo um catálogo de filme completo. Drama, comédia, tudo. Comédia romântica, terror, aventuras. Terror, aventuras, tudo. Tem e claro, muitos clássicos infantis. Muitos. Tem bastante histórias, assim, o livro é dividido em três partes, né? O 1, que é as histórias com relação ao primeiro filho. O 2, que são as histórias com relação ao que eu vivi com o Caetano. E o 4, que daí é a nossa família, né? Daí são as histórias... 1, 2 e 4. 1, 2 e 4, que daí a gente está falando de nós 4. Publicitária. Né? Essa é a parte publicitária. Exatamente.
Então tem todas as Que fases. é esse negócio de assim. acordar cedo domingo, fazer panqueca juntos. Exatamente. Fazer almoço juntos. Guerra de curtir, passear. almofada, 15 minutos do dia, entendeu? Delícia. Pra ficar lá. Dia 11. Dia 11 de setembro, às 19h30, lá no Olé Mexicano. Todos convidados. Todos convidados, a gente vai tá lá autografando, Tem conversando. Tem pré-venda. Eu estou colocando de volta agora, porque o link da pré-venda tinha terminado, mas está voltando para o meu site, para o lolacarvalho.com.br. E o livro também vai estar, a partir da semana que vem, disponível na Amazon também. Muito bem. Teremos palestras? Teremos palestras, na verdade, Já tem agenda? Já tenho agenda. Dia 28 de setembro, eu tenho uma palestra com mães na Feira do Livro do Colégio Maria Imaculada, em Porto Alegre. Maravilha. E depois disso eu quero continuar fazendo as feiras do livro, e fazendo palestras para mães, e bate-papos, e painéis, enfim. Acho que esse universo da maternidade é muito rico e rende muito conteúdo, assim, para trocar, né, com as pessoas e tornar esse momento Vamos mais curtir. suave. Mãe Sem Limite, relatos de uma mãe totalmente normal, por Lola Carvalho, editora Metamorfose. Tá maravilhosa. A Lola é uma querida, a família dela é maravilhosa. Tenho certeza que vocês vão Ali curtir muito na última parte tudo do isso. livro tem as fotinhos para contar quem nós somos, né? Olha aí. Ah, foto da turma toda. Ó. Muita turma aqui. Coisa linda, de todas as etapas também. dessa E a amizade. orelha do livro foi o Francisco que escreveu. É mãe de 2. Minha mãe se chama Lola Carvalho, jornalista, publicitária, adora escrever. Para mim, é a melhor mãe do mundo. Começou bem, vendendo bem a mãe. Agora o resto do pessoal vai ler aqui. Adorei falar contigo. Também, muito Sucesso, obrigada. parabéns. Obrigadão. Hoje, numa conversa de peso, a jornalista, publicitária, escritora Lola Carvalho, a escritora de Mãe Sem Limite. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.